Estamos de volta com o segundo bloco do programa Meio de Campo. Continuar falando da Votuporanguense. A gente vai pegar a opinião já dos outros comentaristas sobre essa permanência do Marcelo Henrique Dias. Só passar a informação aqui que o Cavinho entrou em campo no final de semana, no domingo, jogou lá no campo do Açari. E o time Sub-11 venceu por 3-0 o time da mesma categoria do Vossen de Assis. E no Sub-13, mais uma vitória por uma goleada muito expressiva, 7-0 também, time do Vossen. E agora o time essa base da Votuporanguense volta a campo no domingo em Presidente Prudente, joga fora de casa agora. E a expectativa aí é que o time continue com uma boa campanha, né? O Fernando de la Valle esteve lá, né, Fernando? Acompanhou? Como é que tá esse Cavinho, esses dois times do Cavinho? Sim, eu estive acompanhando, os meninos estão bem treinados, tá dando gosto de se ver. A gente observa que tem talentos ali, tem futuro. E até um fato interessante que estávamos comentando aqui em off, se o campeonato tivesse terminado a rodada passada, nós teríamos um grupo composto por São Paulo, Corinthians, Santo André e o segundo classificado no Sub-13 do nosso grupo, que poderia ser o Cavinho, que estamos aí terceira posição, se não me engano, mas com chance de ir lá em Grêmio Prudente e obter bom resultado. Assim como o Sub-11 também teve uma expressiva vitória. Tanto o Murilo quanto a Dierce, parabéns pelos seus trabalhos. Beleza. Continuar em você, Fernando. A gente estava falando no primeiro bloco do Marcelo Henrique Dias, teve a entrevista com ele. Como é que você vê essa manutenção dele no comando técnico e também essa subida do Éder de Larice da função de auxiliar técnico para gerente de futebol e o trabalho que eles vão ter agora? Com relação à efetivação do Marcelo, eu acho que foi justo e merecido, foi provado dentro de campo e junto com um bom trabalho desenvolvido ao lado ali do Éder, do Caio, do Fábio, do Danilo, dos demais componentes da comissão técnica, e surpreendeu realmente a maior parte da torcida. No início houve muito questionamento com relação à montagem da equipe, ficamos receosos se iríamos classificamos entre os 8, tivemos uma ótima campanha, fomos até a final e estão de parabéns. Eu acho que nada mais justo do que dar um voto de crédito e confiar neles. Além de ser da casa, tem um grande potencial. Porém, nós temos que abrir os olhos que agora é um outro campeonato. É um campeonato mais qualificado, vão pegar equipes de tradição mais ainda, né? Muitas delas com conquistas importantes aí no futebol. Nós vamos pegar Portuguesa, Guarani, Bragantino, São Caetano, vice-campeão da Libertadores e muitas outras equipes boas que nós vamos estar enfrentando. Então nós temos que nos qualificar e o próprio formato do campeonato é diferente, não permite tanto erros, onde que é pontos corridos. Tivemos uma boa campanha, uma regularidade, nós vamos estar lutando pelo acesso. Se não formos muito bem, se formos muito instáveis, corremos risco de ser rebaixados. É um campeonato difícil que temos que ir atrás de bons atletas. E eu acho que, no caso, a efetivação do Éder junto à equipe, né, do CAV, porém agora na função de gerente, acho que tem muito a contribuir. Ele foi muito bem ali junto com o Marcelo, conforme eu disse, tem uma experiência, temos que aproveitar e eles têm que correr atrás de jogadores, seja em Série B, Série C, Copa Paulista, mesmo segunda divisão. Temos que errar o mínimo possível pela própria limitação dos 28 inscritos. Foi o que o Marcelo Henrique Dias falou, que ele vai assistir tudo, onde tiver uma bola rolando, ele vai estar acompanhando. Esse período está sendo marcado muito mais por notícias de saída do que de chegada. Tanto é que a primeira confirmação mesmo é do treinador Marcelo Henrique Dias. A diretoria esperava ter essa confirmação da comissão técnica para depois começar a falar em jogadores. E a gente tem muita notícia de jogadores saindo. Por exemplo, o Anderson Cavalo, a informação que ele acertou com o Guarani. Romarinho, o Paulo Eduardo Romarinho e o Danilo Costa com o São Bento de Sorocaba. E Itabarana, o Vitor Palito no Rio Preto. Kubota, como é que você vê esse início de trabalho da Votuporanguense já pensando na A2, Kubota? Então, Jussiano, eu acho que é decisão certeira da diretoria mesmo, porque eu acho que quando, assim, entre aspas, né, quando o time está ganhando não se mexe, né? E se você vê, o Grêmio Novo Horizontino manteve praticamente a mesma comissão, né? E chegou com o Guilherme Alves, né? Subiu, conseguiu o acesso, o Água Santa, o próprio Independente, que não conseguiu, mas o Gaia desenvolveu um grande trabalho, né? E, então eu acho que o Marcelo Henrique tem condições, sim, né? Vai depender, é claro, das condições que a própria diretoria de oferecer, né? No quesito de montagem do elenco, né? A gente tem que ficar assim, bem atento, porque queira sim, queira não, é uma novidade pra gente, a A2, gente. Não, vai ser totalmente novidade, um novo campeonato, a expectativa, né? de um estádio novo. A expectativa de um estádio novo, mas é um campeonato nova, muito difícil, né? Um time novo, né? Investimentos bem maiores.
sinceramente, eu como torcedor, a minha preocupação maior nesse primeiro ano é manter na divisão. A minha preocupação, porque pra gente, nós vamos ser calouros nessa divisão. É claro que se o acesso vir, ótimo, né? Aconteceu com a Água Santa. Exatamente, né? Que pode acontecer. Mas eu acho que o principal é mantermos na divisão. Agora uma pergunta bem fácil aqui para o Renato Criado. Renato, se você fosse treinador, dirigente, presidente da Votuporanguense, quais jogadores aí que você faria todo o esforço para manter na divisão na Série 2, que foi vice-campeão na Série 3? Luciano, então, é uma pergunta difícil realmente, né, de se responder, de fato. Eu creio assim, eu partiria primeiro assim, pelos jogadores que têm identificação com o time, né, e com a cidade. Importante. Exemplo, isso, eu acho importante seguir. A gente não viu isso na A3 do ano passado, Exato. Né, e pagou caro. Exato, teve acho que 1 ou 2 anos aí na A3 que nós não tivemos isso, né, então assim, tem jogadores já identificados com o time e com a cidade, exemplos do Cairo. Nesse ano nós tivemos aí a surpresa do próprio o Josué que chegou, né? Do Thiago, goleiro, né? Caio César. O Caio César, que já está identificado aqui também. O próprio Cavalo, né? Que já ficou aqui 1 ano, né? O Paulinho, que é da casa. Então, acho assim, aliado a isso, os jogadores importantes, né? Tecnicamente, que o Cavalo, por exemplo, como artilheiro, né? Um jogador que está no Guarani agora, que com certeza vai ser importante pra gente. Então, essa espinha dorsal que praticamente veio da Copa Paulista do ano passado, né? E conquistou o acesso, né, com o Cairo, o Thiago, o Caio César, o Paulinho, o Cavalo, o próprio Palito, o Josué, que é um jogador diferenciado, né, que chegou depois, né, o Lino, zagueiro, né, então assim, são jogadores que eu faria um esforço para manter, o Afonso, lateral, também, né, uma boa surpresa. Quem ligou a televisão agora, a gente está com um trio de convidados aqui que são torcedores fanáticos da Votuporanguense. Isso aí. Né? E pro torcedor não tem nada pior do que ficar sem jogo da Votuporanguense, e é o que a gente vai enfrentar nesse segundo semestre. Cubota, mas pensando do lado da montagem de um elenco, o que a Votuporanguense perde de não ter um campeonato no segundo semestre, não ter uma Copa Paulista como foi tão bem aproveitado no ano passado para esse ano? Olha, a Copa Paulista provou de ser um laboratório, né? E pra gente, embora ela tenha sido deficitário em termos financeiros para a própria diretoria, mas ela trouxe o lado positivo, que foi praticamente a espinha dorsal do time que disputou essa A3 esse ano, né? Mas todos nós sabemos das dificuldades, e principalmente por questões do estádio, né, que está sendo demolido, a impossibilidade da disputa, né? Mas é complicado, né? Porque quando chegar ao final do ano, os participantes da A2 vão estar com o time praticamente montado, enquanto que a gente vamos começar do zero. Mas vamos na esperança de dar certo, sim. Na tua opinião, Fernando, como que isso daí com certeza passa na nossa cabeça, passa na cabeça também da comissão técnica? Como que eles devem agir agora, já que não tem essa ferramenta tão importante que é a Copa Paulista? Sim, foi muito proveitoso para a nossa equipe a Copa Paulista ano passado. Nós mantivemos, conforme bem falado pelo Cubota, uma espinha dorsal que nos levou à final do campeonato, um campeonato muito bem desenvolvido pela nossa equipe, e que se tivéssemos fazer contratações nos níveis dos jogadores que aqui estavam, nós teríamos gastado muito mais e talvez não teríamos tido um entrosamento suficiente para ter um bom desempenho. Então, infelizmente, não deu certo para estar disputando agora, não adianta ficarmos lamentando, temos que levantar a cabeça e correr atrás de fazer bem para o ano que vem. Torcer para que a nossa arena realmente fique bonita e pronta a tempo, que realmente saia a tempo, mas eu confio no nosso prefeito, eu confio na administração municipal, e nós temos que correr atrás também, uma questão a ser bem comentada. Vai depender muito do sucesso nosso no ano que vem na A2, dos investimentos, dos patrocinadores, que é outro nível, outro padrão salarial. Então, é outro nível de jogadores. Nós temos que ter esse resguardo dos empresários todos, para que a gente consiga e dar condições para a diretoria, para a comissão técnica, montar uma boa equipe. Só para encerrar o bloco, então, 5 nomes agora que você buscaria desses jogadores que disputaram a A3. Que disputaram a A3? Eu premiaria o Cairo, goleiro que mostrou todo o seu potencial, infelizmente teve uma lesão, eu manteria o Cairo no grupo. O Caio César, eu vejo um jogador com regularidade muito grande, embora não seja tão alto, mas jogador preciso. Um zagueiro que disputou Copa Paulista 3 no ano passado, Copa Paulista 3 esse ano, sem ter sido expulso, tomando poucos cartões. Então, um jogador merece ser prestigiado. Paulinho, regularidade muito grande, prata da casa, também acho que merece o vaga. Então, Caio César, Paulinho, Paulo Josué,
Muito bom jogador. 10. Eu acho que o 10, que nós, depois de Francisco Alex com a SEB, depois de Washington com o Cave, nós não tivemos outro. E apenas relembrando que esses dois eu mencionei, o Washington hoje está no São Caetano e o Francisco Alex na Portuguesa, depois de vários acessos com Água Santa, com Atibaia. Completando esse quinto atleta, eu gostei muito do desempenho do Anderson Cavallo, se identificou muito com a torcida, é um centroavante que realmente fez a diferença para nós. Se não vier, teremos que buscar outro que realmente cumpra essa lacuna, preencha essa lacuna dele. Escolheu bem, tenho certeza que o torcedor em casa também fez a sua listinha ali. Eu acho que o Fernando conseguiu resumir bem ali. Lógico que o Votuporanguense tem outros jogadores que o torcedor tem desejo que permaneça, a gente sabe que é muito difícil, mas a gente vai estar acompanhando. Está acabando o segundo bloco, e no terceiro bloco a gente vai falar bastante agora de seleção brasileira, que está dando uma dor de cabeça para o torcedor também. A gente volta já.